Sejam muito bem-vindos ao podcast Duas Natálias, o podcast onde a gente se propõe a ter conversas desconfortáveis num ambiente bem confortável. Eu sou Natália Marques, sou psicóloga e psicanalista. Eu sou a Natália de Campos, sou advogada e hoje, para bater esse papo com a gente vai receber ela. Ela que é a Jéssica Paula, ela é jornalista pela Universidade de Brasília e pela Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Vive com uma deficiência física e já viajou por 37 países. Cobriu a crise venezuelana na fronteira com o Brasil e publicou o livro Estamos Aqui, sobre sua experiência sozinha em uma zona de conflito na África. A gente vai falar disso, né? É responsável pela produção de documentários inéditos sobre viagens, razão pela qual já atravessou Lençóis Maranhenses a pé em 2023, tornou-se a primeira mulher paraplégica a escalar o Pão de Açúcar. Atua como diretora executiva da Passaporte Acessível, startup responsável por mapear acessibilidade em destinos turísticos pelo mundo. Jéssica, eu já tô cansada. Sim, mulher... Estamos. Mas que disposição é essa? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo com a gente. Você sabe que quando eu não tinha me tocado, acho que eu não tinha absorvido a informação de que é uma psicóloga psicanalista e uma advogada. É isso. Tem tudo para dar muito ruim fazer uma entrevista assim. Tem tudo para dar muito bom. Exatamente. Você, né? Agora, para quem está sendo entrevistado, tem que Não. estar muito atento. A gente não tem nem a pretensão de entrevistar. A gente vai bater um papo, né? E aí, nesse papo, assim, eu já... De cada linha que eu ia lendo, eu ia pensando, meu Deus, eu quero saber disso. Eu quero saber sobre isso. E pra gente começar esse bate-papo, eu quero ler um trechinho de uma entrevista que você deu, que me tocou tanto, que eu tô metabolizando isso há muitos dias. Porque eu acho que quando a gente é mulher, a gente é tão invalidado o tempo inteiro, né? E aí eu queria que a gente começasse a discutir a sua fala. E aí o que você disse foi aqui, ó. Sinto uma responsabilidade de mostrar que é sim possível, porque eu fui a primeira a tentar. A minha luta é justamente pelo direito de tentar. No caso da deficiência, encontro muitas pessoas que só de me olharem já dizem que não tem como eu conseguir. Porém, eu quero tentar, porque eu tenho esse direito. Mesmo que tentem me dizer que não é sobre chegar ao topo, mas sobre escolher as aventuras que eu vou viver e qualquer um está sujeito a não conseguir, independente de ter uma deficiência ou não. Eu já vou te dizer que eu jamais conseguiria, tá? Assim, eu não quero nem tentar, no meu caso. Mas Não, eu falei pra Natália, eu não sei andar de bicicleta, e é verdade. É verdade? É verdade, então assim, Vamos resolver isso? né, complicado. Aí eu falei, gente, como assim? Né? eu queria que você comentasse um pouco por isso, porque eu achei isso tão potente, sabe? Às vezes a gente... Tem um episódio que a gente gravou aqui com a Cidinha que a gente falou sobre isso, né? Tudo vira uma missão, tudo vira uma questão. Às vezes a gente tá tão focado do eu vou conseguir, mas assim, eu posso tentar? E talvez eu não queira. Talvez eu, no meio do caminho, mude de ideia e fale, puta, não dá. E aí outra coisa que nessa mesma linha que eu ouvi você falando, eu achei muito, muito potente, é sobre a sua travessia dos Lençóis. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Que você fala, eu não sabia nem se era possível, porque ninguém tinha tentado. E aí, conta pra gente, de onde vem isso, mulher? É aí que tá a graça, né? De fazer algo diferente. Acho que tem um pouco da minha personalidade de gostar do diferente, de não gostar da mesmice. Tem uma parte, talvez, até de diagnóstico um pouco disso, porque a minha cabeça pensa muito. Eu, inclusive, tenho a deficiência física, né? Que veio aos 6 anos de idade, que foi uma infecção de garganta que mudou de lugar e foi para medula. E eu estava lá na roça, no interior de Goiás, onde eu fui criada, e aí, com todos os sintomas, né, de infecção de garganta, e aí eu já fui levantar do sofá em algum momento e não tinha mais a força na perna direita. E aí, recentemente, fez aniversário de 2 anos, o diagnóstico de TDAH, né, que agora, é a moda, todo mundo tem. Mas, no meu caso, realmente, né, eu tomo remedinho para poder focar aqui e conversar com vocês. Então, minha cabeça, eu realmente penso muito o tempo inteiro. Minha cabeça realmente não filtra pensamentos, assim, eu tenho realmente muitos pensamentos. Mas o que eu não suporto é essa ideia do e se. Isso me dói muito, acompanhar essa ideia de e se eu tivesse feito, e se fosse assim. Então, isso serve desde de momentos no dia a dia do trabalho mesmo, mesmo trabalhos mais rotineiros, de entregar uma proposta comercial.
E aí eu vejo todas as possibilidades. E se eu fizer um papel timbrado, assim? e se eu colocar esse valor? E se eu fizer um site? E aí eu só me sinto realmente segura se eu tentar todas as possibilidades. Então, acho que tem um pouco também de quase esqueci. Isso me ajuda a me sentir um pouco no controle também, de falar, deixa eu tentar, né? Mas, ao mesmo tempo, de não ter compromisso com o erro. Que é... Olha, se não der, não precisa ser uma sentença, né? Então, mas eu também parto muito do princípio de que de um jeito sempre dá. Mas aí me conta assim, então você tá na sua casa um belo dia, com a cabeça acelerada, né? Aí é aquele tipo de conversa que você... Tem até um vídeo do Will Smith que eu gosto, que ele tá bêbado e combina de pular de paraquedas, aí no outro dia as pessoas lembram e falam, a gente combinou de pular, ele fala, não, mas isso era em outro momento, né? Aí você tá lá na sua casa, cabeça acelerada, e fala, e se eu subisse pão de açúcar? Aí em nenhum momento você fala, não, isso não é uma... Não, deixa pra lá. Não, aí você fala, não, boa ideia. A diferença é que quando eu acredito que é uma boa ideia... Fica. Nada te paga, E aí eu começo a achar que é uma má ideia no meio do pão de açúcar, por exemplo. Entendi. Só que aí já não dá mais pra voltar. Metade. Aí tem que chamar helicóptero. Eu até falei errado. Helicóptero pra resgatar. Quando eu vi que no meio do pão de açúcar foi isso. A maioria das pessoas fazem ali a escalada, né? Pessoas sem deficiência fazem escalada de 3 a 4 horas. Eu levei 8 horas pra subir. Então chegou ali na 6ª hora... Eu já estava pensando, por que, meu senhor? Por que, meu Deus? Por que eu inventei isso pra mim? Mas aí, geralmente, eu me arrependo, às vezes, uma semana antes, porque... Chegando? Porque tá chegando e é aquela semana de estresse, porque tem tudo que você tem que fazer dar certo. Tem o lado que não é só da aventura legal de vestido, porque eu sou a empresária por trás disso. Eu sou então, assim, eu sou a atleta, entre aspas, né? A pessoa que está se propondo. Eu faço marketing. Tá negociando com o patrocinador. Eu que bato na porta de patrocinador. Eu sou assessoria de imprensa para chamar a mídia para cobrir. Você que faz tudo. Eu faço tudo. Que signo você é, mulher? Eu sou leonina. Eu acho que ninguém faz melhor do que eu, né? Entendo. Eu sou ariana com ascendente leão. Eu sou isso. Não, eu já tava pensando que ela ia falar, eu sou ariana também. Porque essa coisa centralizadora aí, ninguém faz melhor do que eu. É isso. Olha, mas na verdade, eu tenho passado por uns perrengues enquanto empresária quanto isso, porque é difícil soltar. Mas, em minha defesa, eu acredito que quando você faz algo inédito também, e algo que, no meu caso, é muito sobre mim, sobre o meu corpo... Você que sabe, né? Não tem muito como você deixar para o outro. Na escalada do Pão de Açúcar mesmo, tinha vários momentos... Eu tive muitos problemas com um instrutor que não foi o que foi mesmo. Eu troquei de instrutor 24 horas antes da escalada. Nossa. Meu Deus. Conta pra gente um pouquinho do seu preparo, então. Acho que isso é bem curioso. Nossa, pra caótico. gente saber. Porque, assim, preparo caótico. minha... Amo. Gente vai falar assim, ai, foi tudo ótimo, eu me preparei, deu tudo certo. Não, vida real. Vida real é assim. Eu tinha o projeto na minha cabeça. E aí eu falei fui batendo na porta de gente, de patrocinadores. E aí alguém topou. Quando a pessoa topa, eu acho que ela é um pouco maluca. E eu geralmente não tô esperando, porque a gente escuta muito não. E aí eu falo, e agora? Eu nunca tinha chegado nessa parte. Só que aí, quando entrou um patrocinador, eles toparam. E eu falei, claro, imagina, tá tudo pronto. Tava tudo pronto na minha cabeça. Minha especialidade é jogar a bola e sair correndo atrás dela. E olha que eu não corro, né? Então, tem mais essa dificuldade. E aí, o patrocinador me deu o prazo de 1 mês e meio para preparar. Então, perguntaram, Jéssica, você consegue fazer a escalada em 1 mês e meio? Imagina, óbvio. Com certeza. Eu não estava treinando. Eu estava tocando outros projetos, assim. Eu estava no dia a dia mais da empresa ali. Isso que é autoconfiança, a mulher. Falou, consigo, 1 mês e meio, claro. Óbvio. Mas eu acho que tem um pouco dessa coisa, se não botar um prazo, uma coisa ali. Tem isso assim também. Mesmo, então, essa coisa de jogar a bola e sair correndo, eu acredito que tem muita relação com você realmente colocar um prazo e conseguir visualizar aquilo. Porque se deixar solto, eu nunca vou fazer. E saber do seu potencial também, né? Você sabe que naquele 1 mês e meio você vai ter esse comprometimento pra fazer isso. E aí eu já tinha falado com um treinador, com um personal que já senti que poderia me ajudar, porque não é a mesma coisa, né? Você lidar com uma pessoa com deficiência, você treinar uma pessoa com deficiência, e acho que tem algumas especificidades mesmo. E
E aí ele tinha me pedido, já tinha conversado, que é isso, na minha cabeça estava tudo pronto. Eu já tinha conversado com ele, de fato, para sondar. E ele disse, a gente precisaria de 3 meses para treinar. Aí fechei com o patrocinador e falei, então, a gente tem 1 mês e meio, o que dá para fazer? Quer mudar aqui pra minha casa? Ele conta que foi o maior desafio da vida dele, porque a gente treinava dia sim, dia não, 1h30 de treino intenso. Eu já tinha tido problema no ombro, já quase operei do ombro, porque por caminhar de muleta, né, já tinha esse desgaste. E a maior preocupação era de eu não me lesionar. Sim. Então, o objetivo passou a ser não me machucar e se fortalecer vai ser lucro. Mas foi muito intenso, assim. Então, teve essa preparação física, tive acompanhamento com uma quiropraxista também, que me ajudava com a questão de postura. Mas eu não treinava, eu não tinha nada, assim. Mas como você, até imagino que até chegar nesse ponto, você já tinha uma aproximação antiga com o esporte, você já tinha, como que era esse processo, assim, de ser atleta? Isso aí eu inventei uma série, que é a série 7 Elementos, por quê? Porque todo mundo vive dizendo que eu não consigo fazer uma série de coisas. Esse é o padrão. Então, pra fazer uma graça, quando eu tô ali em casa com a cabeça, eu falo, vamos mostrar. Por que não? Por né? que não? Fazer isso aqui. Vamos mostrar que a muletinha chega em tudo que é lugar. Aí, geralmente, são 4 elementos. Aí, botei mais 3 na conta, né? Porque todo mundo pensa, 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. Sim. Botei mais outros 3, né? Pra fazer Quais uma são graça. os 3? Que aí ficou fogo, rocha e areia. Não, fogo não. Ficou gelo. Gelo, rocha, areia. Fogo já era do quarto, né? Dos 4. E aí você falou, vou fazer isso aí. E aí eu falei que ia fazer. Fiz os Lençóis Maranhenses, que foi quando eu decidi atravessar a pé. 3 dias foram? Foram 3 dias, 40 quilômetros. Meu Deus, gente. E você sabe que a maioria das pessoas olhavam pra muleta e pensavam, vai afundar. Sim. A muleta vai afundar na areia, logo não tem como você atravessar os lençóis. Eu falei, gente, mas por conta disso, é sério que vocês não conseguem pensar um pouquinho fora dessa caixinha, né? Então, o que a gente fez? Realmente, ela afundaria. Mas aí a gente colocou aqui tem essa borracha, a gente colocou uma maior. E aí não afundava. Sim. O guia que topou fazer, que isso é o maior desafio também, que é encontrar quem tope fazer. Ele, antes de saber que eu tinha já essa borracha, ele falou, vamos botar uma garrafa PET. Olha só. Amassa uma garrafa PET, bota, não vai afundar. Vai funcionar. Simples, né? Simples. É só Ridiculamente resolver o problema, né? Exato, é só sair um pouquinho. Eu entendo quando a maioria das pessoas dizem que não tem como. Concordo, não tem como fazer do jeito que elas sempre fizeram. Sim. Essa é a diferença. Mas e se a gente mudar um pouquinho o jeito de fazer? E o Pão de Açúcar, todo mundo, a maioria dos instrutores do Brasil, eles eram unânimes. Olha, com a sua deficiência, não tem como fazer. Não dá, é impossível. E a instrução era, faça o Morro da Urca, que é menor. E aí eu fico já cansada dessa história, porque todo mundo diminui a meta para mim. Sim. Que é o que eu falo. Eu falo, gente, mas por que tem que ser mais fácil para mim? Sempre querendo facilitar. E eu não quero que facilite exatamente. Eu quero fazer o mesmo que todo mundo. Sim. Né? Menos que eu, porque eu não vou fazer jamais, gente. Nem a Urca, nem o Pão de Açúcar, eu já tô avisando. Vai. Vamos em pelo nada. menos um elemento. E um elemento. Cama. Elemento cama. Não, eu coloquei um desafio pra mim, que eu quero correr uma maratona aos 42 anos. Então eu vou correr 42 quilômetros aos 42 anos. Mas Você eu tá tenho com 34. Ah, não, tem tempo. Tem tempo. Então, assim, Tem. não é 1 mês e meio eu vou correr uma maratona, né? Sem graça. Você tem muito tempo. Tem eu acho muito que tem que tempo. diminuir esse prazo aí. Bora correr comigo, então. Quem sabe me animo. Aí a gente pode pensar. Aí, ó, desafio E aí, lançado no Você ar. sabe que é assim que surgem os desafios. Não, para de pensar nisso, porque aí depois você vai me cobrar e aí eu vou falar, não, eu tava brincando, Ela cara. vai fazer agora. Eu tenho 8 anos ainda. O problema é que doido atrai doido. Doido sempre tem público. E a gente atrai uma plateia. E aí essa galera da corda. A maioria dos projetos que eu tenho alguma ideia é gente que me mostra, que me conta, que... Às vezes eu tô pensando uma coisa mais tranquila, vem alguém, nossa, você já viu isso aqui? Eu falo, genial. Boa ideia. Boa Por que ideia. não? Um Boa desafio, E né? eu acho isso muito lindo, desculpa, Ana, mas eu acho muito lindo isso que você falou, porque assim, é isso, né? Porque quando a gente não tem esse letramento, eu acho que a gente não tem essa vivência de lidar com uma pessoa com deficiência, né? E aí a gente vai pensar, não, mas o Pão de Açúcar é muito difícil. Pra você não se frustrar, talvez seja até um jeito de tentar, sei lá, proteger. Tipo, para não se frustrar, e se a gente pensasse na Urca?
E como, de alguma forma, isso é violento, porque você está tentando limitar Você sabe do seu potencial, né? E ainda que você chegue lá e você não consiga, isso não é uma sentença. Por que eu não consegui? Ah, porque a borracha não estava adequada. Então, vou ter que recalcular essa borracha. Vou ter que pensar em como a gente... Porque tem que existir um jeito. Exato. E é o que eu sempre digo, eu não diminuo a meta. Eu adequo, eu mantenho a mesma meta e aí eu adequo as formas com que eu posso alcançar ela. Então, o Pão de Açúcar está lá igual. São 400 metros de altitude. Meu bem. Eu olho... Eu não preciso fazer um Morro da Urca, que é a metade do tamanho. Eu preciso de mais tempo, talvez, para conseguir fazer o Pão de Açúcar. Eu preciso de uma muleta adequada. Então, eu preciso... Quais são os recursos que eu preciso para fazer isso? Esse é o raciocínio. Não é como é que eu vou facilitar e diminuir a meta. Não, eu não vou baixar a meta. Eu vou tentar achar recursos para que eu atinja aquilo que já foi estabelecido, né? E como foi, Jéssica, assim, que começou sua aproximação com o esporte? Eu fiquei imaginando que muitas pessoas colocam, né, as pessoas com deficiência no lugar de, tipo, isso não é para você, né? Assim, então vai fazer outra coisa que você não tenha que se movimentar, né? Que sei lá, qualquer outra coisa, né? Que não tenha a ver com isso. E como foi esse processo na sua vida, assim, de, né, até pensar em fazer, né, escalar, mas assim, já vinha de um processo de antes, você acreditava que você não podia, tipo, como, né? Você sempre acreditou, já teve um momento que foi diferente? Eu sempre tive essa questão de ser curiosa, mas eu acho que a maioria das pessoas com deficiência, pegando um cenário também nacional, a gente é muito podado já pela família dentro de casa, assim. De uma maneira muito natural, até pela proteção e pelo medo, né, de que pode acontecer com você. Existe essa super proteção de várias famílias em relação a pessoas com deficiência. E tem um desafio que quando você, no meu caso, foi aos 6 anos de idade. Então, você vai na escola, não tem sala de aula preparada para você, a quadra não é preparada, o parquinho não é preparado, a pracinha não é. Eu já tive em escola onde o meu espaço era limitado à sala e um corredor. Eu não conseguia descer para o pátio porque era uma escada sem corrimão e eu não conseguia passar dali. Então, a gente está tão acostumado com essa quantidade de barreiras que a gente vai encontrando que chega uma hora que você realmente concorda. Não dá. Realmente não dá. Né? E é um pouco dessa petulância, eu acredito que tem muita relação, um pouco, de fato, da minha personalidade, que eu sou uma pessoa naturalmente inconformada, mas acredito que a minha estrutura familiar ali, que, na verdade, era minha mãe propondo alguns desafios mais simples dentro de casa para treinar, de andar de muleta, de andadora, a própria cadeira de rodas. Mas a minha mãe nunca me impediu. Principalmente. Ela nunca disse, minha filha, vá subir o Pão de Açúcar. Muito pelo contrário. O Pão de Açúcar, inclusive, encontrei muito... Eu vi o vídeo, fiquei emocionadíssima, porque no final da reportagem que tem do Globo Esporte, mostra sua mãe, né? E foi a primeira vez que eu consegui levar ela para alguma gravação minha, algum trabalho meu. Então, foi bem marcante nesse sentido também. Mas ela também não podava. Ela dizia, olha, a Jéssica tá ali eu fui criada ali na roça, no interior, E ela me via ali no meio do quintal e ela não dizia, olha, não vai aí. Tipo, vai chegar suja, com a muleta suja, um tolete de barro na muleta. Eu ia descobrindo como é que eu subia a árvore. Eu lembro, eu estava com o andador ainda, aquele que muitos idosos também usam, né? E eu lembro que eu cheguei perto de uma jabuticabeira e eu fiquei olhando e tentando entender como é que eu ia subir. Não fui muito alto, mas ainda subi já alguma coisa. Então, essa questão de não ter sido podada, acho que foi fundamental para que eu desenvolvesse de uma maneira como eu sou mesmo, né? De, às vezes, na tentativa de proteger, colocar ali numa bolha intocável, né? Exato. Não pode fazer. É que, às vezes, muitos pais... não é porque, né? Não é pra fazer mal. Às vezes é na tentativa mesmo de proteger. Essa é a maior falha. Mas acaba prejudicando, né? Porque acaba assim... De repente, se tivesse acontecido isso com você, você não ia ter nem descoberto que existiria a possibilidade de você escalar, de você fazer qualquer outra coisa, porque você ficaria com medo, né? Esse medo deles poderia ter passado pra você e você mesma... minar seus próprios desejos, né? Exato. Vir na sua cabeça e você já cortar, né? A maior falha que uma família pode ter em relação a uma pessoa com deficiência é podar ela. É achar que você está protegendo ela, tentando, cerceando, né? E controlando as amizades, controlando os lugares que ela frequenta.
Vai ser doloroso, ela pode sim passar por bullying, não vai ser fácil, mas eu acredito que a estrutura familiar tá justamente para te dizer, olha, vá viver, você vai se lascar ali, mas a gente tá aqui. Esse é o ponto. Na hora que lascar, a gente tá aqui. Na hora que lascar, a gente tá aqui. Que é isso para todo mundo. É, exatamente. É isso para todo mundo, independente da condição que você tenha, independente do recorte que você vive. É isso, a gente tem que ir, que viver, que tentar, que testar, que descobrir. E aí, se você se lascar, você tem pra. E é maravilhoso, né, Jéssica? Não sei se você consegue mensurar isso, porque eu acho que às vezes quando a gente realiza alguma coisa, talvez a gente não consiga verbalizar. Acho que da mesma forma que você falou, nossa, quando eu fui falar tudo que eu sou, que eu entendi. Para além da sua conquista pessoal de, caraca, eu fiz isso, você abre um leque de possibilidade para quantas pessoas, crianças e afins que estão te olhando e falando, cara, pera lá, se ela fez essa parada aí, eu já sei. A pessoa já não sai do zero, né? Do imaginar se é possível. Ela já sai ali do alguém fez. Então, se alguém fez, é porque é possível. Essa falta de referência faz uma falta mesmo, assim. Sim. É uma falta que faz falta. Porque a gente... É isso, você tem que criar do zero. Tem que cortar mato. E você não sabe. O próprio Pão de Açúcar, como exemplo, a gente descobriu no meio do Pão de Açúcar, tem várias faces que você pode escalar, várias vias de escalada. Eu escolhi subir a que é considerada para iniciantes. A que é considerada mais fácil que se você é uma turista ali, ó. Você, por exemplo, se você quiser chegar ali, contratar um instrutor. Não vai acontecer, tá? Mas se for um hipotético. Vamos jogar aqui no universo paralelo. Metaverso aí. E aí, se você quiser, você pode, né? Então, não tem muitas restrições. Então, eu falei, cara, eu só quero fazer aquilo que todo mundo pode fazer. Não estou exigindo nada demais. Só que aí a gente descobriu, no meio já do Pão de Açúcar, que essa via de escalada, ela é mais fácil para pessoas sem deficiência. Porque são pessoas que usam mais a perna, né? Sem deficiência física. No meu caso, eu acabei descobrindo que eu estava, na verdade, escalando a face mais difícil do Pão de Açúcar. Que é a parte que é reta, que não tem raiz ali? Porque, na verdade, é uma rampa. Ah, tá. E aí, qual que é o problema dessa rampa? Ela chega a 75 graus de inclinação. E tem muito trecho que eu fui de gatão, eu fui engatinhando, eu fui arrastando a perna na pedra, me ralei inteira. Enquanto outros trechos que são paredões, era mais fácil porque a gente fez uma estrutura de corda. Nessa estrutura, eu ia só aqui, ó, na força do braço, subir na corda. E aí tem outros paredões no Pão de Açúcar que você faz uma escalada inteira desse jeito. Que é a considerada mais difícil. Mas aí eu te pergunto, mais difícil pra quem, né? Pra quem? Perfeito. Porque não tem referencial? Porque, né? E aí quando você não tem uma referência, você se lasca. Exato. Mas agora a gente tem uma referência de uma mulher, a primeira mulher paraplégica a ter feito esse trajeto. Então, a gente tem uma referência. Você se dá conta, às vezes, você olha e você fala assim, caraca, eu virei, de alguma forma, a referência de tantas outras pessoas que estão... Dá pra você mensurar ou você nem pensa sobre isso? Eu penso, mas parece que eu não consigo absorver, parece que é meio distante. Mas eu consigo me aproximar muito quando eu vejo mensagens que eu recebo. Vejo bastante mensagem de gente... Porque minha ideia não é só inspirar você a subir o Pão de Açúcar. Acho que dá para entender que é uma mensagem, né, maior do que isso, que é para dizer que você pode... Que tem autonomia, né? Que não é a gente que vai baixar a cabeça, né? Sim. Então, os Lençóis foi um lugar que eu recebi muita mensagem de gente com deficiência indo depois. E os guias mesmo de lá me disseram que antes não tinha esse público e que a galera ia assistindo vídeo e eu vi, assim, a galera me manda foto. Até, eu fui... E foi maravilhoso. E aí, eu fui com o seu guia não tinha agenda, foi com outro, mas deu certo. Ainda lotou a agenda do guia. Graças a Deus. A gente ainda geramos renda, fazemos a economia girar. E é curioso isso, porque a gente, às vezes, não tem esse olhar atento, né? E eu tenho pensado cada vez mais sobre isso. Acho que tem até um episódio que a gente falou sobre isso, porque o letramento racial, de alguma forma, é uma coisa que eu tenho me debruçado e tenho pensado sobre, mas tantas outras coisas são coisas que vai passando e eu vou deixando. E aí, a gente vai... Quando a gente vira uma lentezinha e começa a ter um olho mais atento...
A gente tava no Rio semana passada, semana retrasada, sei lá, tava com a Gláucia, e aí a gente começou a ver, porque ela ia com a mãe, como que a gente ia fazer. E aí você começa a ver, assim, coisas tão... O hotel que a gente sempre fica não é um hotel que daria para uma pessoa com deficiência, com cadeirante, no caso, ficar, porque ele é só de escada. E aí você fala, cara, mas isso é uma coisa muito simples do hotel resolver, sabe? Assim, por que não resolve, fez? Né? E a gente só percebe, às vezes, quando tá do nosso lado, né? Assim, quando, como eu falei, gente, nossa, tal... Às vezes, quando a minha mãe quebrou o pé, aí ela teve que ficar de cadeira de rodas, aí que a gente começou, assim... Você tem uma ideia, né? Mas aí que você vê ai, nossa, olha como não tem acessibilidade. De fato, às vezes a gente não paga pra olhar. Né? Você tá vendo sua vez seguindo, mas você não paga pra olhar. Como, de fato, assim, não existe... como é algo que, efetivamente, poderia ser resolvido. A gente sabe que existe lucro, né? Que existe ainda recurso para que se resolva. Mas como não é resolvido e como a gente também não se mobiliza, né? Porque se a gente só vai perceber quando tá... do nosso lado, a gente também não se mobiliza. E a gente tem uma mania de colocar tudo na mesma caixa. E é engraçado isso, porque eu tava no Congresso de Direitos Humanos e aí uma pessoa falou isso e eu achei genial. Que falou assim, às vezes fala, tem que ter uma pluralidade nessa mesa, então vamos chamar uma pessoa negra para falar sobre isso. Como se existisse uma pessoa negra, né? A gente não fala assim, vai ter que ter uma pessoa branca para falar sobre isso, porque tem uma pessoa branca do cabelo vermelho, tem uma pessoa branca de olho claro, tem plurais, né? E aí, quando a gente fala da pessoa negra e quando a gente fala do deficiente, uma pessoa com deficiência, é a mesma coisa, assim, só que existem vários tipos de deficiência, de qual a gente... Por que a gente não está falando, né? Existe deficiência visual, existe a... E como que a gente vai fazer? Porque se quem está ocupando os espaços de poder não são pessoas com deficiência, como que a gente vai fazer para trazer isso para a pauta? Esse é um dos principais desafios. A gente ainda tem um desafio de colocar essa galera em mercado de trabalho, né? Mas mais do que isso, já tem algumas pessoas no mercado de trabalho. E eu acredito que o desafio é a gente fazer essas pessoas subirem de cargo. Isso. Essas pessoas precisam estar na liderança. Não dá mais para... ter pra cota ali, né? Pra cumprir. Só a cota e não é... Eu acho que não é diminuindo algumas funções, mas é entendendo a importância de você ter realmente cargos de liderança sendo ocupados. A gente avançou bastante em relação a mulheres nos cargos, pessoas negras nos cargos, mas pessoas com deficiência ainda estão um pouquinho... atrás. Bastante atrás, né? Bastante, você foi generosa eu sou legal. Mas... porque é isso, você sobe a galera que já entrou e aí essa galera vai puxar mais gente. Então você tem que subir. Não dá também para esperar juntar todo mundo ali e a gente ficar só no mesmo ciclo falando, vamos arrumar emprego para todo mundo. Beleza, mas de que empregos a gente está falando? A gente tem uma galera que precisa entrar, de fato, no mercado de trabalho e vai começar por cargos, né, de níveis mais baixos, mas a galera que já está ali, ela precisa subir. Até porque essa galera que vai ter cargos de liderança é a pessoa que vai olhar para um avião e vai falar, a gente precisa fazer isso desse jeito. Que vai abrir restaurantes e vai falar, a gente precisa dessa forma. Que vai ter o poder de decisão, né? Para orçamento mesmo, para conseguir fazer as coisas. Mas a gente está sempre partindo de um pressuposto de normalidade que não é, né? Porque quantos PCDs a gente tem ao nosso redor? A gente precisa começar a pensar sobre com que pessoas a gente interage, pra gente ter essa pluralidade. E se você pensar, você tem mais PCDs a seu redor do que você imagina. Que, geralmente, eu vejo muito PCD na rua, porque a gente repara. Olhos atentos. Então é isso, eu olho tudo, o corrimão que tem braille, o corrimão que tem, né, que é duplo, eu saio olhando tudo porque se tornou meu trabalho também. E você sabe que a maior mentira que já contaram pra gente é a de que é difícil fazer acessibilidade, né? Essa é a maior mentira que já contaram, porque nem sempre é tão complicado assim. O problema é quem é que está conduzindo esses projetos, quem é que está conduzindo essa visão. No Brasil, a maioria das construções arquitetônicas, 80%, dados do ano passado, do Conselho de Arquitetura, inclusive, 80% das edificações no Brasil são feitas sem engenheiro e sem arquiteto. Olha só. Que beleza. É ótimo. Vai dar certo. Seguro. Eu acho ótimo. E aí eu falei, cara, eu tenho pressa, eu não vou ficar esperando engenheiro e arquiteto. Não é essa a minha briga, eles que lutem a luta deles. Pra mim não interessa. Interessa que tenha
tem que ser efetivo para a gente também, né? Para a gente que vive com deficiência. E aí, quando você pega a fatia de engenheiros e arquitetos, quantos você acha mesmo que está preparado para fazer uma acessibilidade decente? E não só decente, sem que seja onerosa. Sim. Porque a maioria dos que eu conheço, eles olham para o lugar e quer quebrar a parede, quer botar elevador supersônico, quer fazer coisa cara, sendo que nem sempre é necessário, né? Na maioria das vezes, você pode encontrar algumas soluções que sejam até aos poucos. Eu entendo que quando a gente fala de comércio, e eu como empreendedora sofro com isso, né? De você ter recursos mesmo para fazer algo melhor, mais estruturado. Mas eu acredito que o que a gente tem que fazer não é estar perfeito. A gente precisa começar. Sim, vai aperfeiçoando, né? Vai aperfeiçoando. O cara que tem um restaurante, que tem um bar, que tem um hotel... Cara, por onde você pode começar? Eu não quero que seja perfeito agora, mas começa, né? Sabendo qual é, né? É uma barra do lado do vaso sanitário no banheiro. Isso é menos de R$100. Você compra... não, sei, não pode fazer publi. Pode. Eu ia falar, compra na Amazon, compra no Mercado Livre. Você compra na internet. Sim. E eu ainda boto um orçamento ali que é de R$90, que é uma que é douradinha, toda bonitinha, pra ser fina também. Eles colocam inteligência artificial em tudo, robô, não sei o que, é impossível. Mas acessibilidade eu não consigo fazer. Eu consigo fazer carro que anda sozinho, mas acessibilidade... E você falou que esse é seu trabalho. Acho que vale a gente saber um pouco sobre isso. Você falou assim, olha... o braille, o corrimão duplo, inclusive eu vou reparando porque esse é meu trabalho. E aí você agora tá com esse site, que é o Passaporte Acessível. Conta um pouco da onde surgiu, a gente já consegue visualizar, né? Mas como que é esse trabalho, como que é esse site, o que você intui com isso? Como jornalista, eu percebi justamente que era a falta de informação, um dos grandes gaps que a gente tem para poder trazer um pouco mais dessa liberdade. Né? A gente falou das famílias que protegem. Por que protege? Porque não sabe o que vai encontrar também, né? E de muita gente que deixa de sair de casa porque não sabe o que vai encontrar, ou já sabe pelas experiências anteriores e não foram boas experiências, né? A minha ideia era justamente fornecer informação, porque para ter autonomia a gente precisa ter informação. Como é que você vai ter autonomia em tomar alguma decisão se você não tem os elementos necessários? Agora eu sou a menina dos elementos, né? Os elementos necessários, né? Todas as peças ali do jogo para poder decidir, né? Então, viajando bastante, eu fui percebendo, quando eu procurava informação, inclusive para mim, eu fui percebendo que não tinha. Quando tem informação, tal lugar é acessível. Acessível para quem, meu amor? O que é? E aí eles sempre olham muito para o cadeirante. E que é o estereótipo que você falou, e as outras deficiências também, né? São 18 milhões, mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Caramba. Só no estado de São Paulo são 3 milhões. Bastante. Com diferentes deficiências, né? Então, é engraçado porque, por exemplo, o quarto que é acessível para o cadeirante, ele é um quarto ruim para mim. Imagina, o cadeirante está sentado. Tudo para o cadeirante vai ser mais baixo. Eu tenho dificuldade de agachar. Não funciona para mim. Às vezes, um lugar, para mim, o que seja um pouco mais apertado, ele é até melhor, porque, assim, eu tô parada aqui com uma perna só aqui, porque eu apoio só na perna esquerda. Então, tô com a muleta aqui do lado, eu alcanço de cá, eu alcanço de cá. Aquele espação de um banheiro para cadeirante já não me é tão legal. Entendi. Então, cada um se desenvolve, é muito individual, cada um tem sua maneira, né, de se desenvolver, de se adequar, de se adaptar aos diferentes lugares. Então, a ideia era fornecer informação para que a pessoa tenha autonomia de decidir, esse lugar serve para mim, esse lugar não serve. E aí a ideia foi construir essa plataforma, a gente tem uma ferramenta de busca, ali você entra, já tem uma ferramenta de busca, se você colocar ali São Paulo, vai aparecer uma lista dos principais atrativos da cidade. Hoje, nesse momento, é muito focado em turismo, lazer, esporte, entretenimento. A ideia é que a gente possa expandir para todas as áreas, né? A gente consegue falar com a educação, a gente consegue falar com serviços, loja, dá para fazer tudo ali, porque a gente criou uma base de dados, na verdade. E ali eu digo se tem escada. A ideia não é dizer só o que é perfeito. A ideia é dizer o que tem. E você vai decidir se você pode. Tem cadeirante que passa em escada rolante. Não é recomendado. Não, mas daí subir o Pão de Açúcar também não é, eu não posso nem falar nada. Então, né? Mas, por exemplo, um lugar que tem escadas, todo mundo já olha pra mim e fala, tem escada, você não consegue ir. Aí eu sempre tenho que perguntar, tem corrimão?
Porque se tiver corrimão, eu consigo. Tá, meu bem, é Pão de Açúcar. Né? Mas sabe qual que é a diferença? O Pão de Açúcar tá ali, ele tem um bondinho, inclusive, que é um recurso que não é perfeito, mas tem ali a sua acessibilidade. Mas o Pão de Açúcar eu decidi, autonomia, eu decidi que eu queria fazer. Né? E eu tinha outra opção, se eu quisesse. Tanto é que minha família inteira, os amigos, todo mundo subiu de bondinho, né? Eu que fui... Na próxima eu vou de bondinho também. De bondinho. Então, e assim, é extremamente cansativo, né? Quer dizer, não dá para subir um Pão de Açúcar todo dia, né? Então, uma coisa é você fazer uma graça, ainda que seja por diversão, ir para a natureza e vivenciar isso. Outra coisa é você ter que fazer isso para ir na padaria, né? Sim. Então, eu acho que um pouco essa ideia de tornar possível esse poder de decisão. E aí a gente faz um mapeamento bem completo de rota de acesso, que é a calçada em volta, as esquinas, quando tem estacionamento também. E aí é um formulário que eu criei, um checklist. Eu adoro que eu vou falando tudo que eu criei, né? Porque assim, aí eu sou o financeiro. Pois é, mulher. Esse projeto você leva sozinha? Personalidade. Agora tem uma pessoa me ajudando. Que alívio. Eu já ia falar, Natália, e a gente acha que a gente é maluca, né? E nós somos em duas já temos o dobro, já. Eu me dei conta... furo jornalístico, eu me dei conta de que não dá pra fazer sozinha mesmo, né? Você jura? Eu fiz essa descoberta, menina, foi incrível. E aí, quando eu descobri isso, realmente o mundo se abriu. Sim. E eu descobri que realmente não vai dar pra controlar tudo, né, Mas eu Leonina? sou super centralizadora e um dia minha terapeuta me disse uma coisa que eu amo, assim, que ela falou, você vai ter que normalizar o meia boca. E aí, por que eu amei que ela falou isso? Porque as pessoas... Porque as pessoas ficam sempre me dizendo assim, tipo, ai, não, mas ela vai fazer do jeito dela e o jeito dela também é bom. Ah, não sei o quê. E não era isso que eu queria ouvir, entendeu? Eu queria ouvir que não vai sair bom, mas que tudo bem. Porque se a pessoa fica tentando me convencer de que cada um faz do seu jeito e não tem um jeito certo, é um jeito diferente. Na minha cabeça tem um jeito certo, Na minha cabeça tem um jeito certo, que obviamente é o meu jeito. Aí, quando ela me deu esse aval de... Sim, Natália, você vai ter que normalizar o meia boca. Aí eu pensei, cara, qual é o melhor jeito de resolver isso? O jeito que outra pessoa vai resolver. E aí isso me tirou um peso de tipo, olha, eu faria melhor, mas que bom que é você que tá fazendo, entendeu? Porque... Gente, mas valeu uma sessão de terapia aqui. Vou te passar o Pix da Carol. Minha terapia. Já passa uma porcentagem. Eu não tinha pensado nisso. Ô, mulher, vamos lá. Você já viveu muita coisa. 37 países, né? 37, tô certo? Isso. 37 países. Pode estar desatualizada a minha informação também. 37 países até agora. E aí tem uma história que em um desses países a senhora foi presa. O que aconteceu? Você sabe Conta que quando pra gente. tem esse formulário de visto para preencher essas coisas e perguntam se eu já fui presa, eu penso, né, o que eu tenho que responder. Eu evito dizer, porque temos poucos registros. Eu fui presa, na verdade, no Sudão, que é um país aí que você vai... Tranquilo. O que aconteceu? Eu estava tentando ir num lugar que é proibido no Sudão. Ali tem... Você gosta de um desafio, Limites né? não temos, né? E aí, eu queria saber o que tinha lá justamente porque era proibido. Todo mundo falando, não pode ir. Eu falei, por que não pode? Quero saber por quê. E ali tem um estado, então, que era Sudão, e fronteira com o Sudão do Sul. Eu fui no aniversário de 2 anos de país quando virou o Sudão do Sul, que tinha acabado de se separar, enfim, e tava ali seguindo a vida. E aí eu queria saber, né, o que tinha lá. E ali na fronteira era uma zona mais conflituosa. Na época, hoje a faixa de Gaza está muito mais tenso, mas na época estava sendo considerado pior que a faixa de Gaza, porque era uma zona que tinha petróleo, era uma zona de interesse, né, vários conflitos ali. O país tinha acabado de se separar e ainda tinha conflito. E aí eu decidi ver o que tinha lá. Mas aí o que eu fiz? Eu tava na Etiópia, né, pra gente tentar entender o mapinha, tipo, Etiópia aqui, virado pra vocês, né? Etiópia aqui, Sudão e o Sudão do Sul. E a Etiópia meio aqui. Falei, cara, eu tava na Etiópia, que é um país mais tranquilo, mas recomendo, inclusive, país ótimo, maravilhoso. Lá é de boa. O Sudão não recomendo, não, mas a Etiópia. E aí eu tentei ir pelo sul, que eu ia cair direto... Onde era proibido. Onde era proibido, que é o estado que chama Nilo Azul, por conta do rio Nilo mesmo. E ali no Nilo Azul, eu tava chegando já na fronteira, e aí tem os checkpoints policiais ali, os postinhos
de checagem e tava bem nítido que eu não era sudanesa, né? Eu tava sem véu ainda, porque, na verdade, eu até tinha levado uma canga para fazer de véu, que era uma canga do Cristo Redentor pintado, colorido. Eu ia falar que era do Biscoito Globo, você mandou uma do Cristo Redentor. Aí era o Cristo Redentor com motivos de Romero Brito. Coloridinho ali, linda. Só que era ruim, porque eu não conseguia segurar, prender direito, ventava bastante, a minha mão ocupada na muleta, então eu não usava. E ali, enfim, foi quando me fizeram descer da van, várias perguntas, e o questionamento deles era justamente, como é que a gente vai saber se você não é jornalista? Mas você é. Então, mas eu tava tentando dizer... eu falei, não é, é que eu tô a paisana. Aí eu inventei uma história, dizia que ia encontrar um amigo, enfim. Mas não colou, aí eu fiquei detida. A van foi, eles ficaram ali revirando toda a mochila para tentar entender tudo que estava acontecendo. Eu já tinha todo um esquema, então o cartão de memória da câmera. Eu tinha 2, tinha um que era bonitinho, eu e as criancinhas. E outro que era das fotos realmente, né, de pessoas, dos refugiados ali, dos campos de refugiados da região. Esse, o proibido, ficava dentro da calcinha. Eu tinha era uma doleirinha, né, uma coisinha que eu botava bem fininha ali, colocava dentro, escondidinha. E aí foi um dia inteiro de questionário, mas graças à deficiência, você vê que nem tudo é tão ruim mesmo, né? Que eles ficam, a galera que fica olhando, vai pra Urca, que é mais difícil, coitadinha de você, nessa hora me foi útil. Porque eles falaram, não, coitadinha de você, você não vai dormir na delegacia, tadinha da deficiente. Vamos te botar na pousada. Aí tinha uma pousada perto da delegacia, dormi na pousada, no outro dia eu voltei. Achei que você ia falar, e aí eu fugi. Não deu tempo, mas eles me fizeram prometer que eu não pisaria ali de novo. Só que aí, o que eu fiz? Aí eu fui... não contente, fui pela fronteira norte. Falei, vou atravessar, eu vou pro Sudão. Eu só vou tentar. Desistiu. Eu quero saber o que tem lá mesmo. Eu realmente quero saber. E aí eu fui pela fronteira norte, demorei mais para chegar, mas era uma fronteira mais tranquila, porque não iria cair direto no lugar proibido. Entendi. E aí conheci um rapaz, não, era um homem de uma ONG que topou fingir que era meu marido. Porque ali era uma região onde a mulher não pode andar sozinha. Então, peguei minha canga do Romero Brito, peguei meu marido e fomos pro Nilo Azul. E o que tinha lá? Cara, tinha muito deserto, muita areia. Não, mas tinha bastante marcas, assim, do conflito. Tinha casa com marca de tiro, tinha algumas histórias bem interessantes, assim. Mas foi... Acho que a grande graça ali da história foi que, na verdade, a gente chegou no hotel e aí eles pediram a autorização especial do governo para eu estar ali. Eu falei, rapaz, era isso mesmo que eu queria falar contigo, que eu não tenho. Aí eles deixaram mais uma vez eu dormir, porque, coitadinha, ela precisa dormir. E aí, no dia seguinte, ele falou, olha, amanhã cedo, assim que o galo cantar, o oficial de segurança vai vir falar com você. Aí eu saí antes do oficial de segurança aparecer. Teve uma fuga, então. Aí tivemos uma fuga. Te subestimando, né? Foi, não sabendo foi. que você é capaz. Mas a muleta, aqui essa borracha, não era essa, que essa aqui ainda aguenta agora. Agora eu reforcei. Mas era uma borracha mais simples, e aí ela começou a derreter no calor do asfalto, porque eu peguei 52 graus de temperatura. Meu Deus. E aí eu já tava passando mal com calor, voltei pro hotel, aí tava lá bonitão me esperando o oficial de segurança. O resumo da conversa foi, ou você vai embora ou você vai presa. Eu já tô indo. Tô indo, imagina, eu tô indo. E aí foi uma confusão pra eu poder sair de lá, porque ele foi pegar lá uma autorização pra eu assinar. Só que eu tinha andado pela cidade, mas eu não tinha feito fotos. Pensei, como provarei que estive aqui? E vou ter que dar um jeito. Aí eu chamei um tuk-tuk, sabe aquele tuk-tuk? Sei. Que é um triciclo. E aí o tuk-tuk abraçou a causa e falou, bora pra rodoviária. Eu falei, eu vou embora, mas no caminho eu vou fazer foto. Só não falei quando, mas tô... O caminho, não é? Você mantém a meta. É isso. O que você vai fazer ali no meio do caminho? Aí você falou, moça, eu tive que parar pra comprar outra muleta, porque a minha derreteu. Aí você já inventa uma história. Já inventa. E eu tenho foto do policial mandando eu não tirar foto. Olha só. E são uma das poucas fotos que existem desse lugar no mundo. Caraca! Até hoje, legal. aí vem os jornalistões, assim, de Nova York, perguntando como você conseguiu entrar. Eu falei, menino, nem te conto.
Foi uma canga do Cris Redentor. Tentaram comprar sua foto. Não, Não, é igual passa nos filmes, se eu né? te contar, eu vou ter que te matar. Né? Eu adoro. Se eu te contar, eu vou ter que te Esse é um matar. ótimo argumento, vou usar isso. Por Tem favor. aquele filme... eu fui ver... esqueci que tem o Wagner Moura, do agora. Eu não assisti ainda. Como que é? Zona... Guerra, Eu não gostei tanto, porque eu não gosto tanto de filme de ação assim, tanto, mas eles têm essa coisa, né, da foto. Então eles matam e morrem no final pra ter aquela foto do foto presidente. perfeita. É esse esquema, assim, né? Quero ver a de foto. milhões. Tá publicada essa foto? Tá publicado. Eu vou enviar pra vocês e vou enviar o livro. Vou trazer o livro pra vocês. Eba, Mas tudo bem, maravilhoso. se a gente tiver essa foto, a gente vai continuar viva, né? Não, vai. pode ver, só não pode contar como que foi feito. Ver pode. Ver ainda pode. Eu acho curioso que ela deixa a frase da Dilma assim, quando atingir a meta, dobra a meta, entendeu? Ela leva a sério a história, Você entendeu? sabe que isso é uma preocupação, né? O Pão de Açúcar, por exemplo, depois que eu fiz isso, eu pensei... Eu já ia eita. te perguntar, o que você vai fazer agora? Então, eram coisas mais simples, mas agora não dá mais pra ser simples, né? Não dá. Se quiser, pode. Você sabe Se que quiser, pode. eu cheguei a gravar um surf, aí eu achei muito sem graça. Achei meio parado, meio... Aí eu já tô inventando outra coisa pra água, que eu achei parado. O surf foi pouco. Paraquedas eu achei sem graça, mas do mesmo também. Mais do Nunca mesmo. pulei, mas... Que novidade você tem? Por favor. Mais do mesmo. Pra mim seria toda É porque o novidade referencial do dela, mundo. amiga, não tá que nem o nosso, entendeu? O referencial dela é tipo assim, eu tenho crise de ansiedade porque um dia eu fui fazer stand-up, mudou o vento, não conseguia sair, já fiquei com ansiedade. Então assim, não, calma, né? Qual é esse mas referencial? mas você chega lá, beleza, aí 3 minutos que te jogam de um avião e se tudo der certo, Tranquilo. ele abre no meio do caminho, realmente Me parece coisa muito legal. Você tá dentro de um avião com a porta aberta. te E jogam você, né? Me em, parece. em rota de colisão com a Terra. É, Ótimo, E se normal. der certo, Com a rotina, né? Seu seguro de vida tá em ordem? Como é que tá isso, porque minha mulher? família pede direto, né? Fala, Jéssica, o que a gente vai ficar? Seu computador fica com quem? Seu celular fica com quem? Pois é. Jéssica, quanta coisa, cara. Nossa, você é, muita tipo assim, pelo amor de Deus, eu já tô, tipo, agitada, né? Você Você ficou já tá meio agitada? louco? Ih, não vão dormir E hoje, tanta hein? coisa Não, aí, tô né? pensando Queria que eu- saber, em outra oportunidade que, né, que você voltar também, como é ser Não, vai mulher voltar. nesses lugares, né? Que são tão opressivos com as mulheres, né? Como é ser uma mulher com deficiência em lugares, em países que você frequentou, que você passou por esse tipo de situação. Vários 37 assuntos países, aí, né? tem muito assunto ainda. Hein? E eu já fui a única mulher num ônibus indo da puta que pariu pra lugar nenhum, que era tipo que era no meio eu tava indo do Marrocos pra Mauritânia, que é um dos países menos visitados do mundo. Nossa. E aí eu era a única mulher de um ônibus assim inteiro. Nossa, que Então, desespero. aí tem hora que hoje eu olho e falo, não era meio Será que é... não era meio Uma coisa perigosinho? Do amor à vida. eu acho que ela quer viver mesmo com a adrenalina, com o Não, negócio. e agora eu tenho sobrinha, às vezes eu fico pensando, se tiver filho, eu falei, gente, que não seja parecido comigo, pelo amor de Deus. Sabe aquela coisa que mãe fala, né? No dia que você tiver seu filho, você vai entender. Deus aí, me ó. livre, gente, não posso correr esse risco. Mulher, é muita história, é muito aprendizado. Eu fiquei pensando em muitas coisas que eu gostaria que a gente conversasse, então você vai ter que voltar pra gente conversar. Vai ter que voltar. E eu já tô um pouco com medo que eu me comprometi, né? Falei, quero correr uma maratona com 42 anos. Eu nem me comprometi com nada. Então, daqui a pouco tá a Jéssica mandando no WhatsApp. E aí, já tá treinando pra maratona? Eu falo, não, calma, Não, tem e você 8 anos sabe ainda. que quando eu apareço, é em cima da hora. É, tem Não isso. é do tipo, você tá treinando pra 5 anos. Não. Você tá treinando, tipo, bora daqui a um mês. O Porque máximo tem de um desafio do antecedência é gelo essa. agora. Vai ter gelo, vai ter fogo. Que é o quê? Quais são? O que é fogo, gente? É. Vulcão. Vulcão. Meu Deus. E ativo. Porque Claro, né? Porque inativo- senão tem graça. Inativo não tem fogo. É, justíssimo seu Não é? raciocínio, não. Eu acho que é bom a gente pensar assim, né? Me avisa, tá? Quero acompanhar, quero saber. Vou ficar um pouco preocupada, tensa. Se tiver um jeito da gente acompanhar, compra um drone, quem sabe, né? Eu Sim. gostaria muito, Você mas pode ir no bonde da equipe que se no diverte bonde mais. da Maravilhoso. equipe, acho A maravilhoso. equipe se diverte muito. A galera tava tomando cerveja no Pão de Açúcar me esperando. assim, É esse Não, mas bonde é aí muito que eu legal, quero. Né? A gente brinca, mas assim, quantas vezes a gente coloca esses não posso, né? Não que a gente tenha que tentar tudo, fazer tudo, mas às vezes a gente, e sendo mulher, né?
já coloca esse rótulo, né? Ah, não, mas eu não consigo, eu não nasci pra isso. Ah, não, mas eu tinha que ter feito tal coisa. Ai, meu corpo não... Às vezes, eu nem tô falando, né, da camada da pessoa com deficiência. Às vezes, até fala assim, porque eu não... Ai, se eu tivesse 5 quilos a menos, se eu tivesse 5 quilos a mais, se eu tivesse 10 centímetros a mais... A gente vai colocando, eu não sou inteligente o suficiente, eu devia ter nascido com esse dom, né? A gente coloca tudo na conta do dom, não tenho esse dom, gente, eu digo por mim também. Várias coisas que a gente vai se colocando e que às vezes a gente nem tentou, que é o que você tá trazendo, né? Do tentar. Se você já tentou pra saber se você consegue fazer isso ou não, né? Se você nem tentou, você já colocou aquele rótulo de que você não consegue. E é muito bom te ouvir pra refletir, né? Não vou escalar, acho que nessa vida não vai rolar, quem sabe. Por favor, não me dá essa dor de cabeça. Não, mas você sabe que conversando comigo, essa é a melhor postura que você pode ter. Que não vou, por quê? Porque não quero. Ponto. Ok. Mas agora, se você fica falando, porque é difícil, porque não sei o quê, eu sou eu sou aquela pessoa chata solução, né? Que eu arrumo solução. Mas eu acho que é legal da gente pensar de uma maneira geral, não que a gente não queira escalar, mas assim... Não, eu não quero. De várias coisas que a gente coloca, né? Mas assim, de várias coisas gerais que a gente coloca que a gente não pode, que a gente não serve, que a gente não nasceu, que a gente não tem o dom que o outro é que faz, que o outro... E às vezes não, às vezes a gente nem tentou, né? Nem se colocou ali naquele lugar. E mulher tem muito isso, né? Muito. Você pega um negocinho assim, geralmente o homem já pegou isso, ele já vai e fala, nossa, vamos fazer um negócio com isso. Ele vai e te contrata pra resolver aquilo ainda. Exatamente. E aí ele e lucra em cima da sua ideia. Lucra em cima, virou o CEO e ainda te paga menos. Eu tava conversando com uma advogada e eu achei muito curioso que ela tava assistindo o jornal com o pai dela. E aí tinha uma mulher que apareceu lá que ela era pesquisadora, cientista e advogada. E aí ela falou, eu queria ser cientista, era uma mulher negra, e ela também é negra. E aí ela falou, na hora que eu vi uma mulher negra no jornal dando entrevista como cientista, eu pensei, quero ser pesquisadora cientista, então eu vou fazer direito. Porque ela associou uma coisa com a outra. E depois do primeiro ano de faculdade de Direito, que ela entendeu que ser pesquisadora não era para ter feito necessariamente direito. Mas se formou, dá aula de Direito de Família hoje, enfim, maravilhosa. Beijo, Isa. Mas, como é curioso quando a gente só tem essa referência, porque foi a primeira vez que ela viu uma mulher negra no jornal. Então, a referência que ela teve foi, cara, dá pra eu, como mulher negra, ser pesquisadora. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar de você, uma mulher, PCD, falar, eu vou tentar. Porque mesmo que você não tivesse conseguido, a outra pessoa podia falar, ela não conseguiu porque a borracha não estava adaptada. Então, agora eu já sei que eu saio daí. Como que isso é potente, cara? Eu não sei se você você já disse que não fica pensando, mas a potência de saber que é possível. E se não for, é isso, né? Recálculo de rota. Quero entender como que, a partir do que ela fez, eu me realoco pra fazer. E essas mensagens que eu recebo, na verdade, eu fico lendo nos dias de bad. Eu tenho isso. Porque... O Cala a Boca Impostora, eu tenho total. Cala a Boca Impostora, velho. Tem um grupo comigo no WhatsApp, que é o Cala a Boca Impostora. Tudo de bom que me mandam, eu printo e jogo nesse grupo. Aí no dia que eu tô colocar muito esse projeto merda, em ação amanhã. Tenho. Chama Cala a Boca Impostora. Gente, você me foi muito Sou útil muito hoje. terapeutizada, vai ser daqui hoje. Aí no dia que eu tô muito na merda, tipo assim, não vou conseguir, eu sou uma fraude e tal, aí eu vou lá e vou lendo as coisas que, tipo, Natália, sim, você consegue. Ok, vai dar. Entendeu? Cara, que isso é foda. E aí, você tá falando, eu tô lembrando de gente que me mandou mensagem falando, olha, eu quero te dizer o que você faz com as pessoas, eu achei que já era ruim. Aí, na sequência, ela tava assim, acabei de comprar ingresso pra um show. Que potência. Eu tô indo agora, comprei de última hora, eu tô indo agora, porque a gente viu o seu vídeo de não sei fazendo o quê. Potência. E agora a gente vai fazer. E vambora. Mulher, você é uma potência, tá? A gente vai ter que continuar esse papo. Pra gente finalizar esse papo, onde as pessoas te acham, onde as pessoas acompanham o seu trabalho e quais são suas dicas? Olha, as pessoas me acham, acho, principalmente no Instagram, que é a Jéssica Paula. Não é qualquer Jéssica, é a Jéssica Paula. É isso. Tem um passaporteacessível.com.br, onde a gente está agora já aprimorando, então já dá para encontrar alguns destinos por lá, dá para me mandar mensagem por lá também. Eu sou pilhada, então eu vejo tudo. Nem sempre respondo, mas eu vejo, né? Te entendo, eu também sou desse time. E eu acho que de dicas, é até desafio para vocês, assim, de a gente começar a realmente observar um pouco da acessibilidade dos lugares, um pouco de onde estão essas pessoas na rua, observar um pouco mais
né, as necessidades das outras pessoas. Eu não sei, vocês estão ligadas em algumas questões, por exemplo, o vaso sanitário de banheiro acessível, essas coisas vocês estão... Muito pouco. Assim, Porque- inclusive de banheiro, desculpa, mas só uma coisa. Eu parei pra pensar esses dias que o carrinho de bebê não entra no banheiro. Uhum. E aí, quando essa mãe vai no shopping com uma criança, ela faz o quê? Deixa o bebê pra fora? Né? Não sei também. Porque é Tem que isso. pegar o bebê, deixar o carrinho, né? Tipo, Não E sei. você sabe, a acessibilidade, ela fala muito sobre conforto. Tanto é que você sempre tem muita acessibilidade, na maioria das vezes, em lugares mais luxuosos ou de alto padrão. Por quê? Porque você não vai botar o velho da lancha, né? A pessoa, você não vai botar um cara rico, uma mulher rica, pra ficar subindo escada, pra ficar carregando mala, pra ficar passando por situações desconfortáveis. Então, na verdade, a gente fala muito de conforto. A gente fala para idosos, que daqui a pouco já vai ser a maioria da população no Brasil. Sim. Para gestante, para carrinho de bebê. Então, não é só para deficiência, apesar de já ser uma grande população, mas a gente abrange muito mais mesmo. E tem muito negócio hoje lucrando porque tá olhando para essa galera. Tem muito Sim. negócio, tem negócio que sobreviveu à pandemia porque tava olhando para essa galera, assim. Mas até para ficar na cabeça de vocês, quando vocês forem ao banheiro e tiverem a oportunidade de olhar o banheiro acessível, dá uma olhada no vaso sanitário. Porque vocês já viram alguns que tem aquela boca, uma abertura na frente, sim, um buraquinho sim. na frente? Então, aquele vaso, na verdade, ele é proibido hoje. como assim? Por quê? Porque ele é um vaso de hospital. Qual que é o lance? A galera confunde doença com deficiência. E eu acho que talvez seja um dos principais pontos que eu posso trazer, assim, de a gente começar a nortear por isso. Não confunda doença com deficiência, não, são coisas distintas. Quer dizer, eu tô aqui com uma deficiência, mas esse é meu estado saudável, né? E aí acharam que era uma linda ideia. A galera que fazia a regra não tinha gente com deficiência fazendo a regra, olha Não só tinha. que Que absurdo. maravilha. né, que coisa. Como Curioso. 150 homens brancos Exato, sem é. deficiência fazendo... Como eu falo, nossa, que furo, né? Nossa, homens brancos fazendo regra pra galera com deficiência. Exato. Pessoas sem deficiência fazendo coisas para pessoas com deficiência. E aí tiraram esse vaso dos hospitais e começaram a colocar nos bares, nos restaurantes. Mas falaram, cara, eu não tô doente, né? Sim. E aí começou a ter muito acidente, inclusive. Nossa, gente. Porque, imagina, você não tem força na perna. Você precisa abrir as pernas ali, realmente, Sim. pra encaixar. Eu mesma já machuquei. Tem gente que conta que vaza, que faz as necessidades fora ali, porque acaba fazendo uma zona, uma bagunça, e realmente causa acidente. Caramba. E sabe o que é o pior? Que aí vem o mito de que a acessibilidade é cara, né? Esse vaso, ele é quase 3 vezes o valor de um vaso Normal. comum, que era o que deveria ser. Caramba. Que é aquela história de, cara... Não, né? Não precisava, né? Não precisava disso. Vamos fazer uma pesquisinha, né? Vamos. Tem tantas soluções. Então, acho que, assim, partindo para o ponto de vista de acessibilidade, eu acho que é um pouco pensar qual a solução que eu posso arrumar aqui, né? Às vezes, uma rampa móvel que você compra na internet de R$200, você manda fazer 500, menos de R$1.000, com certeza, a depender do tamanho. E você tira, põe... né? E já fornece uma estrutura ali. Eu acho que é quebrar um pouco dessa ideia de que vai ser caro. Dá uma pesquisada, faz uma forcinha, né? Sim. Dá uma jogadinha no Google, não vai custar muito. Eu estou à disposição também, se Eu ia falar quiserem me isso, perguntar. pode contratar. E eu acho que para as pessoas com deficiência é não baixar a cabeça. Não baixa a cabeça, não aceita um não de cara, assim. É saber que quem decide é você, sabe? Maravilhosa. Nath, suas dicas finais. Bom, só tem uma dica hoje, né? Trouxe esse livro de poesias maravilhosas da Rupicar, O Corpo Casa, são poesias lindas, assim, que fala muito da nossa relação com o corpo, né? Dos nossos sofrimentos com o corpo e outras coisas também, mas de uma relação mais afetuosa, né? Achei que tinha tudo a ver com o nosso papo, né? Da gente ter o nosso corpo como a nossa casa mesmo. Então, esse livro abraça bastante, assim. Belíssimo. Só escreve poesias maravilhosas, né? As minhas dicas eu também tô sucinta. Na verdade, eu tava pensando, né, quando a gente gravou o episódio sobre... esqueci qual era o episódio, mas a gente falou, sobre o letramento racial, a gente tá com a literatura mais em dia, mas e as outras coisas, e eu pensei, cara, indígena eu li um só, pessoas com deficiência, eu acho que eu li um só também. Mas pode ser que eu tenha lido outras pessoas que têm alguma deficiência que eu não sei que teria, mas o que veio na minha cabeça é o Marcelo Rubens Paiva, e aí eu vou indicar o livro que ele escreve da mãe dele, Eu Ainda Estou Aqui, que é uma mulher que é uma advogada e vai se tornando idosa com um Alzheimer e como que vai toda a família
lidando com isso. E é um livro belíssimo, então vai ser minha dica. E aí, ao longo da nossa conversa, eu lembrei de um filme que é uma história real de uma surfista. Eu acho que é Brittany Hamilton, o nome dela, não tenho certeza. Que ela foi mordida por um tubarão. já vi. E aí, quando ela é mordida pelo tubarão, ela perde um braço e ela precisa se reequilibrar, né, em como ela vai surfar com uma mão só. E aí, o que eu achei muito curioso nesse filme é porque vai mostrando coisas, assim, muito cotidianas, de tipo, ela quer prender o cabelo. E aí, como que prende o cabelo com uma mão só? Ela vai cortar uma fruta. E vai mostrando, hoje ela é surfista, tem uma filha, eu acho, e ganha vários prêmios e tal, mas o filme vai mostrando a readaptação dela de como ela vai fazer pra surfar, porque a gente pensa que não tem a ver, né? Mas, ela perdeu um braço, como assim não vai surfar? Muda Mas tudo. muda completamente, muda seu equilíbrio, literalmente. Então, fica aí a dica, não lembro o nome do filme, mas depois eu deixo. E a dica também, mais importante de todas, é se inscrevam nesse canal. Ai, se você sim. tá até aqui, até agora, inclusive a senhorita, caso não esteja inscrita, a gente já Ai, vai meu fazer Deus. isso agora. Se inscrevam nesse canal, é muito importante pra gente ter essa métrica, entender como que tá sendo isso pra vocês. Compartilhem, se você gostou desse episódio, deixa seu comentário. Compartilhe com os amigos também, né? Vamos levar a palavra da Jéssica aí Vamos levar a palavra. pra todas as pessoas. E outro ponto importante, eu e a Nath estamos com a agenda aberta para palestras em empresas, né? Como já fizemos várias, sobre assédio sexual, assédio moral, relações violentas, outros temas também que a gente possa Ai, auxiliar, gente, né? que fina. Não, Isso, você viu? Então, se você precisa de uma palestra ou conhece alguém que precisa na empresa de vocês, treinamentos, chamem a Chama a gente, gente. mandam um e-mail, uma DM que a gente conversa. E pra finalizar, um mimo da Tereza Flor pra você ficar belíssima. Nossa, Tá. que maravilhoso. Pode Já abrir abre se você assim? quiser, claro, Ai, pode que abrir. bonitinho. Ai, gosto de ganhar presente. Ai, a gente adora dar também presentes. Adoro. Inclusive, também, se você tiver uma marca e quiser mandar pra gente dar É presente. isso. Pode Fica a pode dica pros mandar. podcasts. É. Eu participei de podcast que não me deu nada. Fiquei tão Aí, ó. feliz. Aí, ó. Fica, A gente divulga vocês. fica a dica, a gente. Ai, adorei. Pra você, agora na sua função Olha do que gelo lindo. aí, ó. Nossa, que elegante. Ai, gosto de Você é coisa uma mulher E elegante. você sabe que eu adoro frio, inverno. Pra mim é... Eu tenho gostado também. Tenho ficado mais velha, tenho E a gostado Tereza mais. Flor é online? É online, presencial. Fica aí o arroba Tereza Flor, Tereza com H. Tereza Flor 18. Nossa, Depois a gente ninguém coloca lá Aqui, no ó. nosso, A gente coloca o no nosso arroba. Instagram E é também. Pra gostoso, Belíssima. né? O Uma- tecido, A assim. gente deu pra Camila e a Camila falou a mesma coisa. Que o tecido é muito gostoso. Gente, Já combinou. Da mangueira, Combinou? verde e rosa. Ficou lindo, arrasou. Obrigada, querida. Volta Obrigada, eu que sempre. Jéssica. agradeço. Amei, amei. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Até a Beijo, próxima. Até a próxima.